Olá pessoal, vamos avançar no nosso vídeo curso de polinômios, vendo hoje como encontrar os polinômios quociente e resto em uma divisão. No vídeo 4 nós abordamos o método de Descartes, porém lá nós trabalhamos apenas com a determinação dos coeficientes dos polinômios quociente e resto, trabalhando com comparações, eventualmente sistemas. Neste vídeo nós vamos buscar esses polinômios. O que nós vamos fazer então nesse vídeo é um exemplo. Nós queremos dividir aqui o polinômio de grau 3 por este polinômio de grau 2. E quando fazemos isso, nós procuramos então um quociente e um resto. Neste caso, como já sabemos, o grau do polinômio quociente ele será igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor. Portanto, terá grau 1. Já o grau do resto, como sabemos, deve ser menor do que o grau do divisor. Portanto, deve ter grau menor do que 2 ou será um polinômio identicamente nulo. A ideia, então, é dividir esses dois polinômios fazendo com que no numerador apareça, de vez em quando, o polinômio que está no denominador. Quando isso acontecer, nós poderemos separar em duas frações e simplificar uma dessas frações. Como fazemos isso? Vamos começar observando a maior potência no numerador. Neste caso, nós temos 4x ao cubo. 4x ao cubo, nós podemos então colocar x ao quadrado em evidência. Seria então o caso de multiplicar este número por 4x. E aí vamos abrir um parênteses e completar com o polinômio que nós desejamos que apareça, que é o polinômio que está no denominador. Bom, mas na hora que fazemos isso, nós estamos alterando o numerador. Nós estamos acrescentando algumas coisas, então nós precisamos tirar. Por exemplo, o produto 4x vezes x ao quadrado nos dá o termo 4x ao cubo, e esse termo está aqui, ok. Porém, o produto 4x vezes 2x nos dá o monômio 8x ao quadrado. E o monômio que tem potência 2 não é 8x ao quadrado, mas sim menos 3x ao quadrado. Então precisamos compensar. E como fazer essa compensação? Acrescentando aqui o termo menos 11x ao quadrado. Porque aí 8x ao quadrado menos 11x ao quadrado nos dará menos 3x ao quadrado. Da mesma forma, o produto 4x vezes 1 vai dar o termo 4x, mas o que temos aqui é apenas 2x, precisamos compensar. Portanto, basta acrescentar o termo menos 2x. E como o termo independente não é afetado por este novo objeto que inserimos aqui no numerador, então basta que repitamos o termo independente que já tinha aqui, que no caso é menos 1. Nós repetimos então o denominador e vamos prosseguir com nossas continhas. Veja que podemos enxergar o numerador desta nova fração como uma soma de duas grandes parcelas. A parcela que é obtida através do produto entre 4x e o trinômio, que corresponde ao trinômio do denominador, e o restante da expressão que aparece no numerador. Então vamos considerar essa primeira parte, o produto de 4x pelo trinômio, e considerar o que temos no denominador. Desta forma, prosseguindo com a simplificação, nós teremos 4x. E o restante da expressão, que será uma outra fração. Neste caso, menos 11x ao quadrado menos 2x menos 1, dividido pelo mesmo trinômio x ao quadrado mais 2x mais 1. E vamos prosseguir com a simplificação desta segunda fração. Nós repetimos o monômio 4x, e aqui nós vamos prosseguir de maneira análoga ao que fizemos na primeira parte. Novamente, nós vamos buscar a maior potência no numerador, e nesse caso é menos 11x ao quadrado. Então, se observarmos, nós podemos colocar o menos 11 em evidência, e aí vamos colocar o trinômio que aparece no denominador, x ao quadrado mais 2x mais 1. Bom, mas se fizermos isso, novamente alteramos o numerador. O menos 11 vezes x ao quadrado, tudo bem, aparece aqui. Mas veja que agora o termo com potência 1, que antes era menos 2x, agora será menos 22x. Então precisamos compensar, fazendo o quê? Somando mais 20x.
Vamos alongar aqui a barrinha da fração. Da mesma forma, menos 11 vezes 1 nos dá menos 11. Mas na fração de cima nós só temos menos 1. Para compensar, nós vamos somar 10. E o denominador nós repetimos. X² mais 2x mais 1. Observando então aqui a primeira parte do numerador e o denominador, nós percebemos que podemos fazer a simplificação. Nós vamos obter menos 11 e aí vamos repetir a parte que resta. Temos então 4x. Essa simplificação nos dará menos 11. Menos vezes mais, menos. Menos 11. E aí repetimos o que falta, que é a fração 20x mais 10 dividida pelo trinômio x² mais 2x mais 1. Observe que neste ponto o numerador tem grau menor do que o denominador. Então não podemos prosseguir na simplificação. Paramos aqui. E o que obtemos então? Nós temos o seguinte, que 4x menos 11 é o nosso quociente, o polinômio quociente que procurávamos. E o que aparece no numerador desta última fração é aquilo que não pode ser dividido, aquilo que sobrou, ou seja, é o resto da divisão. Como podemos comprovar isso? Aplicando essas nossas duas descobertas no algoritmo da divisão para polinômios. Ou seja, se nós multiplicarmos o nosso divisor, que é o trinômio x² mais 2x mais 1, pelo quociente que acabamos de encontrar, 4x menos 11, e somado ao resto, 20x mais 10, nós devemos obter o dividendo. Realizando, então, as distribuições, nós vamos obter 4x² menos 11x² mais 8x² menos 22x mais 4x menos 11. E somando o último polinômio, o binômio, mais 20x mais 10. Agrupando os termos correspondentes, nós teremos de grau 3, 4x à terceira. De grau 2, nós temos menos 11x² e mais 8x². Portanto, menos 3x². De grau 1, nós temos menos 22x mais 4x mais 20x. Colocando x em evidência e somando os coeficientes, nós vamos obter mais 2x. E olhando os termos constantes, nós temos menos 11 mais 10, ou seja, menos 1. E este é o nosso dividendo, dado no início da questão. Portanto, quando colocamos a divisão de polinômios em forma de fração, sempre que o grau do numerador for maior do que o grau do denominador, nós podemos prosseguir com esse tipo de simplificação até que o grau do numerador fique menor do que o grau do denominador. Neste ponto, o polinômio que aparecer antes da fração é o nosso quociente. O polinômio que aparece no numerador da última fração, o último termo dessa soma, será o resto. E é na observância desse método que nós podemos aplicar, por exemplo, o método da chave para a divisão de polinômios, assunto para um próximo vídeo. Até lá!